oração, não ande, não converse, toda a reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Glória a Deus, você também que está aí assistindo o culto online, que Deus abençoe a sua vida. Nós sempre pedimos aqui que você nos ajude a divulgar o Evangelho, não é? Compartilhando o link dessa live, compartilhando o link dessa live nas suas redes sociais. Você ajuda desta forma a propagar o Evangelho. Queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, perdão, de número 5, a partir do primeiro versículo. Mateus, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Quando você encontrar, se possível, se ponha de pé. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Me sinto muito honrado sempre que tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus aqui na nossa igreja. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, a partir do primeiro versículo, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de se salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos por este privilégio de mais uma vez falar do teu amor, falar da tua palavra. O Senhor conhece as minhas limitações, sabe muito bem das minhas incapacidades, tu sabes bem, Senhor. Por isso, mais uma vez eu te peço que o teu Espírito Santo venha falar com a tua igreja. Que eu seja somente um canal, o teu instrumento nesta noite, para que o teu amor resplandeça, que a tua igreja seja alimentada por ti, que o teu povo saia daqui renovado, avivado, desejoso por servir ao Senhor com alegria, meu Pai, por anunciar o reino de Deus, ó Senhor. Que seja uma noite em que nós seremos completados
afetados por Ti e pela Tua palavra e pela Tua presença, Senhor. Seja conosco, no nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Hoje de manhã eu acordei com essa mensagem no meu coração, e hoje eu quero falar sobre a verdadeira felicidade. Falar de felicidade é falar de um objetivo que podemos dizer universal, de toda a humanidade, independente da sua crença, independente da sua religião, da sua etnia, da sua classe social. Todo ser humano deseja ser feliz e, baseado nos seus conceitos ou naquilo que ele acredita, ele pratica atos, realiza atividades em busca desta felicidade. Ou seja, todos de alguma forma estão buscando um mesmo objetivo, que é de ser feliz. Ninguém tem o pensamento no coração, o desejo, nenhuma pessoa natural, normal, nos seus sentidos, coloca no seu coração o desejo de ser infeliz. E por mais que esta pessoa cometa atos estranhos e encontre prazer em coisas estranhas, o objetivo é o mesmo, ser feliz. E assim como a Bíblia tem resposta para todos os assuntos inerentes ao ser humano, a Bíblia também tem uma resposta fiel sobre o que é e como encontrar a verdadeira felicidade. Eu fui ler no dicionário Aurélio o significado dos termos alegria e felicidade. E eu encontrei lá a seguinte definição: alegria, estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo, porém momentâneo. Ou seja, a alegria, segundo o dicionário, é como um ápice de prazer, um momento que tem o seu início e tem o seu fim. Ele é curto em relação à felicidade. Olha já o que diz a felicidade: é a sensação real de satisfação plena, é um estado permanente de contentamento e satisfação. Ou seja, enquanto a alegria é algo que nós podemos ter de forma momentânea, em curtos períodos, sejam eles intercalados, distantes um do outro ou não, a felicidade não está relacionada com aquilo que eu tenho, mas com aquilo que eu sou. Enquanto a alegria está baseada naquilo que eu conquisto e me gera aquela alegria, e ela é momentânea, e ela é passageira, a felicidade é um estado que eu alcanço, e ele é permanente. Então, eu posso estar alegre por alguns momentos, mas não ser feliz. Eu posso estar alegre porque conquistei algo, porque alcancei algo, mas em alguns instantes depois voltar ao estado anterior, que é de infelicidade, que é um estado às vezes depressivo, um estado triste. Agora, quem é feliz, quem tem a felicidade em si,
ele não depende das circunstâncias adversas. Ele pode viver momentos alegres e também momentos tristes, mas ele é feliz, porque a felicidade é um estado que eu alcanço. É algo que muda a minha maneira de ser, é algo que muda a minha maneira de pensar, é algo que muda a minha maneira de agir. Então, nós devemos buscar essa felicidade, e todo ser humano a busca, de alguma forma, mas muitos se frustram. E por quê? Porque confundem, buscando a felicidade naquilo que eles podem ter, ou seja, talvez no dinheiro, outros busquem nas conquistas pessoais, outros buscam em um relacionamento. Quantas e quantas vezes, talvez você já tenha até pensado isso, quando eu conquistar essa determinada coisa, eu vou me sentir mais feliz. Quando eu alcançar este determinado objetivo, eu vou viver uma vida mais feliz, eu vou encontrar alegria. Tem gente que pensa que vai ser feliz, por exemplo, quando casar, quando sair de casa, porque vive em um constante conflito familiar dentro do seu lar, da sua residência, e ele acha que quando ele sair de casa, ele vai encontrar a felicidade. E na maioria das vezes, ele sai de casa e leva todo aquele problema para a nova família que ele vai formar. E aquele estado de alegria momentânea, passageira, do casamento, do ato de sair de casa, de achar que agora vai viver uma vida diferente, de achar que vai viver um momento novo, agora volta ao estado anterior, e ele passa a perceber que agora só o fato de ter saído de casa não foi o suficiente para torná-lo uma pessoa feliz, e ele volta a viver as mesmas frustrações que vivia há algum tempo atrás, antes de tomar a decisão de sair. Há pessoas que imaginam que a felicidade está agregada às conquistas da vida. Ora, e quem é que não quer conquistar? Nós cristãos falamos de conquista o tempo todo. Conquistar é algo bom, é algo maravilhoso, é algo que nos traz alegria, mas a felicidade também não está nas conquistas, porque as conquistas, assim como falamos sobre o fato, o ato de sair de casa, as conquistas também trazem uma alegria passageira, mas num belo dia, essa alegria vai começar a minar, e aquilo que eu senti lá no dia que eu conquistei, eu já não vou sentir com o passar do tempo. Então, aquela alegria momentânea pelo ato da conquista, ela vai acabar em algum momento. Na vida de alguns vai ser um momento breve, na vida de outros um momento mais prolongado, mas uma hora ela acaba. E a busca da felicidade, ela continua, e é por isso que o ser humano, ele segue cada caminho absurdo, ele segue rotas em busca dessa felicidade, desse algo que vai completá-lo. Eu não sei se você conhece alguém assim, eu falo porque eu já fui assim, que a pessoa é sempre insatisfeita com aquilo que tem, ou seja, ele mira um foco, e quando ele conquista aquele foco, ele já tem outro para conquistar, aquilo já não é suficiente, e agora ele está sempre buscando algo, e depois desse algo outro, e depois outro, e depois outro. Ele não descansa, porque ele colocou na cabeça que essas conquistas, que esses alvos vão fazer dele uma pessoa feliz, mas não é verdade. E esse texto que lemos, que na verdade ele é o começo do maior e mais lindo sermão de Jesus, também conhecido como o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Ele pega os 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, e também o capítulo 6 do Evangelho de Lucas.
E principalmente essas bem-aventuranças, elas traçam um caminho para aquele que quer encontrar a verdadeira felicidade. O Sermão da Montanha, ele é como se fosse a carta magna, né, do cristão. Lá no Antigo Testamento, o povo, depois daquela revelação do Sinai, passou a entender na lei do Sinai ou na lei mosaica um caminho a seguir. Assim é a igreja. Os princípios bíblicos fundamentais do Evangelho foram ditados da boca do próprio Cristo no Sermão da Montanha. É ali que ele fala de honra, é ali que ele ensina sobre o fruto do Espírito, é ali que ele ensina sobre o caráter do verdadeiro cristão. As cartas paulinas trabalham um pouco disso, na verdade trabalham bem isso, mas é no Sermão da Montanha que Jesus apresenta para os seus discípulos e para toda aquela multidão o que era realmente o reino de Deus e o que significava fazer parte desse reino, e melhor, o que significava ter esse reino dentro de si. E isso é tremendo, porque além de expressar essas características de um verdadeiro cristão, o Sermão da Montanha, e principalmente as chamadas bem-aventuranças, elas mostram o quão longe está a sociedade da verdadeira felicidade. O quão distante está o ser humano dos caminhos do Senhor. O quão perdido está o homem sem Deus, buscando em tudo e em todos algo que jamais ele será capaz de encontrar, porque o ser humano pode buscar pela vida inteira, mas só haverá satisfação plena quando tivermos um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. É Ele que completa a nossa vida por inteiro. É Ele que preenche as lacunas. Ele é a resposta para os maiores questionamentos da vida. Mas a sociedade está distante disso. A sociedade está buscando, ao longo dos anos, ter as coisas. E quando você lê o Sermão da Montanha, você vai entender que, na verdade, nós já temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida feliz. Porque nós vamos descobrir que o que nós precisamos ter para sermos felizes, a única coisa que nós precisamos ter para que essa felicidade seja encontrada e completa é a presença de Jesus na nossa vida. Ele é a resposta para essa busca. Ele é a saída para essa escuridão. E se você compara essas bem-aventuranças, se você entende que ela é a resposta para nós encontrarmos a felicidade, nós vamos ver um antagonismo total. Ou seja, enquanto o sistema do mundo está dizendo, olha, para você ser feliz, você tem que ter isso, você tem que ter uma boa classe social, um bom carro, casar com um bom cônjuge, ter um bom emprego, é importante também ter uma boa reserva financeira, morar num bom condomínio. Ou seja, a ideia ou o conceito de felicidade e satisfação humana está fundamentada nas coisas que o dinheiro pode nos trazer, nos fazer conquistar. E buscando isso, porque na verdade a pessoa, se a gente para pensar,
A Bíblia fala lá, carta ao Timóteo, capítulo 6, verso 10. 1 Timóteo 6, 10, ela diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Você vê que a busca final não é pelo dinheiro. A sociedade, ela não percebe, mas a busca final não é pelo dinheiro. Não é o dinheiro que traz a satisfação, mas é aquilo que o dinheiro pode comprar. Ou seja, o que eu vou fazer com o dinheiro é aquilo que vai me trazer a alegria. E apegado nessa busca, isso até na área do empreendedorismo, tem uma questão muito interessante sobre isso, que fala sobre o olhar do empreendedor e o olhar do funcionário comum. Funcionário comum ali está ralando, por quê? Porque ele quer o dinheiro, no final do mês ou no começo do mês, ele quer o dinheiro para fazer as suas compras, para pagar as suas dívidas, e para comer, para se alimentar. Ele quer o dinheiro para comprar o pão. Já a visão do empreendedorismo não está com a visão somente no dinheiro, ele está com a visão no objetivo fim. Isso é muito interessante. Se nós voltarmos isso para o olhar espiritual, se nós compreendermos essa questão, a nossa vida vai ser muito mais bem sucedida, porque nós pensamos muito no agora, mas se nós olharmos para Cristo, aleluia, o escritor aos Hebreus, capítulo 12, ele escreveu: olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. É nele que nós encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida abençoada. Aleluia, glória a Deus. E esse antagonismo, ele acontece, esse confronto, ele acontece porque enquanto a sociedade está dizendo, olha, você precisa ter, Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados, e o termo bem-aventurado aqui, ele quer dizer completamente feliz, satisfeito, bem-sucedido. Enquanto a sociedade está dizendo, tenha dinheiro, tenha carro, tenha casa, Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. E o mundo está dizendo, ó, tenha isso, tenha aquilo outro, e Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. Olha só que confronto com a realidade atual. Enquanto Jesus está dizendo isso, o mundo está dizendo, não, você tem que ter, você precisa ter, você precisa ter. Jesus está dizendo, eu já te dei tudo o que você precisa, eu sou a resposta. Aleluia! Mas se nós olharmos, nós vemos que está tudo ao contrário daquilo que Deus planejou. John MacArthur, que foi um grande teólogo, um pastor, e ele escreveu algo impressionante sobre o Sermão da Montanha. Ele falou assim, imagine um extraterrestre, tá? Estou falando heresia aqui não, tá bom, irmão? Utopia isso aqui, tá? Imagine um extraterrestre que não conhece a humanidade, e ele sai lá de outro lugar e vem em direção à Terra. E em direção à terra, ele lê o Sermão da Montanha. E agora ele aterriza bem na igreja. Sabe o que o John MacArthur fala? Ele diz que ele terá no mínimo 2 conclusões ao observar o Sermão da Montanha, e é o que muitos têm buscado na igreja. Ele vai falar, a primeira conclusão é, aterrisei no lugar errado. Não era aqui o meu destino. Não é possível. Ou a segunda conclusão que ele vai ter é, entendi tudo errado o que esse texto está querendo dizer. Porque é conflitante com a realidade. É contrário a tudo aquilo que a sociedade tem buscado. Então, Cristo agora usa dessas bem-aventuranças para fazer essa correspondência com o caminho para a verdadeira felicidade.
Ele, se você reparar, as bem-aventuranças, elas são escritas de forma, em paralelismo sintético, não é? É onde existe uma primeira frase e a segunda que completa a primeira. Então ele vem, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Deles será o reino dos céus. Uma coisa completa a outra. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. E assim sucessivamente, uma coisa completando a outra. E eu quero falar aqui somente das primeiras 3 bem-aventuranças, bem rapidinho, para nós sairmos daqui realmente felizes e dizendo: eu encontrei a real felicidade e posso propagar isso à minha casa e àqueles que estão ao meu redor. Então, a primeira bem-aventurança que Jesus cita, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Esta expressão pobre de espírito, a expressão ou termo pobre, ele faz analogia com alguém que tem necessidade. O pobre é aquele que tem necessidade. Então, quando Jesus fala o pobre de espírito, ele está fazendo menção àqueles que se sentem necessitados e carentes de Deus. É aquele que acorda de manhã e dá aquela respirada e entende: esse ar que eu respiro foi Deus que me deu. Ele abre a janela do seu quarto e vê aquele dia bonito e ele entende: os céus manifestam a glória de Deus. Quem é o pobre de espírito? É aquele que reconhece, enquanto a sociedade está dizendo: eu posso, tudo posso, eu tenho, eu posso. O pobre de espírito, aquele que Deus busca, está dizendo: eu não posso, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Eu sou fraco, mas Ele me fortalece a cada dia. Se dependesse das minhas capacidades, eu não conseguiria, mas Ele está comigo a cada dia. Aleluia! É interessante quando João Batista começa a batizar nas águas do Rio Jordão. João estava no ápice ministerial. E de repente, quem vem? Jesus. Jesus vem caminhando em direção a João e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus chega até ele e fala: me batize. E João fala: não tenho condições de batizar. A sociedade hoje atual falaria: eu batizei Deus, eu sou maior que Deus, eu sou o cara. Mas sabe qual é a resposta de João para Jesus no seu ápice ministerial? É engraçado, não é? Porque até no nosso meio, quando as pessoas chegam num determinado patamar, e isso infelizmente acontece muito, elas começam a ter um sentimento de emulação. Que é emulação? É se sentir melhor do que o outro, que canta mais, que prega mais, que é mais importante. Por isso que Jesus falou: olha, bem-aventurados ou felizes de verdade são os pobres de espírito, que entendem que são eternamente dependentes de Deus. João vira para Jesus e fala: eu
careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Sabe o que João está dizendo para ele? Jesus, eu não sou nada diante do Senhor. Essas pessoas só estão aqui por causa da tua graça na minha vida. Jesus não é a minha voz, Jesus não é a minha sabedoria, Jesus não é o meu talento, Jesus não é a minha técnica, Jesus é a tua graça na minha vida. Feliz é aquele que ainda depende do Senhor. Aleluia. Enquanto o mundo busca a autossuficiência, Jesus está dizendo que feliz de verdade é aquele que depende de Deus durante toda a sua vida. Aleluia. É aquele que está com dinheiro no bolso, mas ele entende que se Deus fechar a válvula do oxigênio, ele perece na mesma hora. E Jesus está dizendo: feliz é aquele que não se acha melhor nem autossuficiente, mas aquele que é 100% dependente do Senhor. A segunda bem-aventurança que nos ensina o caminho da verdadeira felicidade, Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Feliz de verdade, completos de verdade, realizados de verdade, são os que choram. E que choro é esse? É qualquer choro que Jesus está dizendo? Não. Jesus está fazendo menção a uma alta análise feita pelo próprio ser humano. Esse choro está fazendo a alusão ao arrependimento. Lembra do profeta Isaías, capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Seu séquito cobria toda a terra. Os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas sabe o que diz o versículo 5? Isaías olha para si e ele fala assim: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Isaías olha para si mesmo, e agora ele entende que a sua condição pecaminosa não era digna de estar diante da divindade do Eterno. Ele não olha para os demais, ele olha para si mesmo, ele fala: ai de mim que vou perecendo, porque os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí de repente o Senhor ordena, e um daqueles serafins pega com a tenaz uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. E o simbolismo está dizendo, é muito claro: por conta própria você não conseguiria, mas eu purifico os teus lábios, eu purifico a sua vida. E isso é interessante porque esse encontro, esse confronto, os que choram, são aqueles que entendem, que têm essa percepção de quanto nós estamos realmente afastados de Deus. É quando nós comparamos aquilo que Deus projetou para nós contra aquilo que nós realmente estamos vivendo hoje. É quando ele fazia essa comparação. Lembra do que Paulo escreveu aos Romanos? Ele disse: miserável homem que sou. Lembra do salmista Davi, lá no Salmo 103? Essa eu queria até ler com você. Olha o que o Salmo 103, o salmista escreve:
a partir do versículo 10. Olha o que ele diz: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é o grande amor de Deus para com aqueles que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. É interessante que nós falamos de Isaías, que já era profeta, de Davi, que já era rei e homem segundo o coração de Deus, e de Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior missionário depois de Jesus. 3 homens que viviam Deus. E por que eles só declararam isso depois de um determinado período de relacionamento com Deus? Porque nós só conhecemos Deus de verdade quando nos relacionamos com Ele dia a dia. Esse confronto não ocorre no dia que a gente levanta a mão para Jesus e diz: eu te aceito. Não. Esse confronto ocorre no dia a dia, na leitura bíblica, quando eu vou enxergando o que eu deveria ser e o que eu sou de verdade. É quando eu olho para mim mesmo e eu entendo que eu sou dependente de Deus e que eu preciso mudar se eu quero realmente herdar e fazer parte do reino dos céus. É quando eu olho para mim mesmo e digo: eu não mereço, eu preciso da tua maravilhosa graça. Aleluia. E em último lugar, para fechar, ele disse que os mansos seriam consolados. Jesus falou sobre o nosso Consolador, né? Ele falou: preciso ir ao Pai, porque se eu não for, Ele não vos enviará, mas se eu for, Ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Esse outro Consolador é o Espírito Santo. E olha como a palavra de Deus é completa, porque sem arrependimento não há presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não se manifesta no talento, na técnica ou na capacitação. O Espírito Santo se manifesta no coração de uma vida convertida. E isso não tem a ver com tempo de igreja e há quantos anos, se você é membro fundador ou novo convertido, porque não está relacionado a isso. Está relacionado a quem você realmente é diante de Deus e não do que os outros veem de você. É algo tremendo que passa por aquilo que nós realmente somos, por isso que só Deus é capaz de enxergar. Aleluia. Aleluia, por isso que ele diz: bem-aventurados os que choram, os que entendem isso, porque eles serão consolados. Sabe o que ele está dizendo? O Espírito Santo estará contigo, na alegria, na dor, na tristeza, na conquista, na derrota, Ele estará convosco. Sabe o que ele está dizendo? Feliz não é quem tem dinheiro, feliz é quem tem o Espírito Santo na sua vida. E para terminar, a terceira bem-aventurança, ele fala: bem-aventurados, completos, realizados, felizes são os mansos. E essa expressão manso não tem nada a ver com frouxo, relaxado,
fraco, desleixado. Não, até porque a Bíblia condena qualquer um desses comportamentos. Manso, e isso inclusive é uma das qualidades ou características do fruto do Espírito, a mansidão. Está relacionada à submissão à vontade de Deus, a compreensão de que a vontade dele é soberana e eternamente boa para a nossa vida. É aquela situação, o pastor Paulo César falava muito, ele falava, milagre não se entende, milagre se aceita. Porque tem horas que nós não conseguimos entender as circunstâncias que vão acontecendo, mas lá no final nós entendemos que a vontade soberana de Deus sempre prevalece e ela é boa para aqueles que o amam. Então, o caminho da felicidade, a terceira dica para encontrar o caminho da felicidade, é aquele que se submete à vontade de Deus. Aleluia. Glória seja dada a Jesus. O próprio Cristo expressou isso. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Jesus estava dizendo ali no seu maior momento de aflição, que mesmo humanamente sofrendo, a vontade de Deus é tão poderosa, que mesmo no meio de sofrimentos, ela é boa para a nossa vida. Aleluia. Ela é eficaz. Por isso Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo a sua vontade. Aleluia. Eu quero encerrar por aqui, mas eu quero te dizer que o caminho da felicidade está em Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor, ando triste, eu quero ser feliz, eu estou assistindo agora, o que eu faço para ser feliz? Em primeiro lugar, se torne dependente do Senhor, aleluia, independente das suas circunstâncias atuais. Segundo, entenda o seu estado de afastamento e se arrependa sinceramente, porque aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia do Senhor, aleluia. Em terceiro lugar, para encontrar a verdadeira felicidade, se submeta à vontade de Deus, porque ela é perfeita e agradável, aleluia. Se coloque de pé, por gentileza, eu quero orar por você. A promessa para os mansos é que eles herdarão a terra. Então, hoje, na sociedade, vencer é impor a minha vontade, é fazer prevalecer os meus direitos, os meus desejos. Mas na Bíblia, vencer é ser obediente à vontade de Deus, aleluia. É se submeter à vontade dEle para a nossa vida. Herdar diz respeito à herança, a algo que eu vou receber. É impossível falar de herança sem falar de promessa. Queridos, nós só herdaremos as promessas de Deus para a nossa vida quando nós nos submetermos à sua vontade.
Queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero perguntar se há alguém hoje aqui passando por um momento depressivo na sua vida, passando por um momento de angústia, de aflição, seja você cristão ou não, e você que está afastado do caminho do Senhor também. Se houver alguém nessa situação aqui na nossa igreja, eu quero orar por você nesta hora. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero junto com você clamar nessa noite, você que quer aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador. Você que entendeu que no mundo e sozinho não vai encontrar a felicidade, porque ela está em Cristo Jesus. E você também agora que vive um momento depressivo, de extrema tristeza, passou por uma grande perda, não conseguiu superar, isso tem tomado o seu coração. Eu quero orar por você nessa hora, você que está em casa também. Senhor Deus e Pai amado, eu glorifico o Teu nome pela Tua palavra. A palavra é Tua, ela não é minha, Senhor. Essa palavra vem de encontro ao nosso coração, à nossa real necessidade. Senhor, eu quero me entregar diante de Ti agora, junto com a Tua igreja. Eu quero, Senhor, reconhecer os meus pecados e me arrepender todos os dias, Senhor. Eu quero ser eternamente necessitado de Deus. Eu quero, Senhor, me submeter à Tua vontade, porque eu quero ser chamado pelo Senhor também de bem-aventurado, de feliz, daquele que faz parte do Teu reino, Senhor. Eu oro a Ti nessa noite, crendo que o Teu Consolador está conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver Sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo
Salmo de número 40, versículo de número 4 vai dizer: bem-aventurado ou feliz é o homem que confia no Senhor. Aleluia. Se você confia no Senhor, a alegria está sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não saia daqui sem levar essa confiança. Não saia daqui sem depositar essa confiança no Senhor. Não saia daqui sem levar o Senhor para a tua casa. Aleluia. Você que ainda não aceitou a Jesus como o único Salvador da sua vida, a porta está aberta hoje para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Aleluia. Para nós que temos a nossa vida, a nossa confiança na mão do Senhor, a segurança e a alegria são constantes na nossa vida. Que Deus possa falar mais ao teu coração. Você que recebeu essa palavra, dá um glória a Deus aí em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senta por um minuto apenas em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe nosso pastor Cristiano. Aleluia. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Você não vem para a igreja para ser feliz, igual muitos saem da